Olá, queridos! Que bom estarmos aqui, né, Rubens? Sim, demais. Novamente no Guia Tempo com Deus. Obrigada por você tirar esse tempo para aprender mais sobre o que Deus tem para você, para sua família, sobre a vida familiar e os ensinamentos dele. De modo especial, nós estamos aqui sempre trabalhando com a temática para a família. E estamos estudando a Declaração de Nashville, que é uma declaração de fé cristã evangélica sobre sexualidade bíblica e sobre o gênero humano. E hoje nós vamos estar estudando o artigo 10. Sim, e a gente está estudando essa declaração de fé porque a gente tem percebido que a família tem sido extremamente atacada e que os conceitos divinos que estão nas Escrituras estão sendo substituídos, inclusive na cabeça de alguns que se chamam cristãos, por conceitos que são do mundo. Por isso que nós afirmamos que é pecaminoso não só o praticar, como aprovar a imoralidade sexual ou a transgeneridade. E aí eu preciso explicar para você o que é transgeneridade. Refere-se a pessoas ou uma pessoa que quer ser diferente do gênero designado de quando ela foi gerada no ventre da sua mãe. Este termo também é utilizado por uma pessoa que ora quer ser de um gênero, ora quer ser de outro gênero, dizendo que ela tem direito de ser o que ela bem quiser. Quando Deus criou homem e colocou nele uma genitália masculina, ele tem que ser homem até o final da vida. Quando Deus criou uma mulher e colocou todas as características femininas, inclusive a genitália feminina, ela deve ser mulher até o último dia de sua vida. Então, quando eu aprovo alguém ser diferente do processo que Deus criou, da forma como Deus formou aquele indivíduo, então eu estou sendo pecaminoso tanto quanto se eu fosse alguém que fizesse aquilo. Em outras palavras, a gente fica pensando como que tal aprovação constitui-se então um afastamento essencial da fidelidade nossa e do nosso testemunho cristão. Se eu não aprovo aquilo que Deus aprova e se eu não desaprovo aquilo que Deus desaprova, eu estou indo contra a vontade de Deus, mesmo que eu não faça estas coisas, mesmo que eu não as pratique. Só o fato de aprovar e achar que não tem nada a ver, que cada um pode fazer do jeito que quiser, isso demonstra que eu estou tendo conceitos, padrões que não são agradáveis ao Senhor. Quem não é, então, homossexual, não é transgênero, que não está praticando a transgeneridade, mas aprova isso, é tão reprovado por Deus quanto quem pratica estas coisas. E onde é que eu encontro isso? Em Romanos capítulo 1, os últimos versos, ou o último verso fala a respeito disso. Se você quiser, depois confere lá que eu não vou ler esse texto. O texto que eu quero ler para você é o texto de Efésios, capítulo 5, verso 3, e ele diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Gente, presta atenção, se eu não devo nem mencionar sobre as imoralidades sexuais, no sentido de ficar contando que vi, que aconteceu, que eu assisti isso em filme, isso eu nem deveria assistir, para ser mais exato. Mas se eu ainda conto e falo dos detalhes, a Bíblia diz que isso é reprovável. Então, muito menos falar sobre este assunto, aprovando este assunto. Então, a Bíblia diz que eu não devo tocar neste assunto. Não quer dizer que a gente não deve instruir na igreja, que a gente não deve instruir a nossa família sobre este assunto. Devemos. Mas eu não devo tratar esse assunto de qualquer maneira, como se fosse uma coisa comum, não reprovando este assunto. Em Colossenses também, o capítulo 3, o verso de número 5, diz assim, portanto, façam morrer todo ou tudo aquilo que pertence à natureza terrena. E aí ele dá exemplo do que pertence à natureza terrena. Imoralidade,
no caso sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Ou seja, não há em nenhum momento nas Escrituras uma aprovação à imoralidade sexual em qualquer nível. Joquebed, no vídeo da semana anterior, falou de algumas dessas imoralidades sexuais que são comuns nos nossos dias e que nós devemos rejeitar tanto quanto a gente rejeita a homossexualidade, a bissexualidade, que é aquela pessoa que tem relação sexual com homem e com mulher, independente do que ela seja. Então Deus não aprova isso, como Deus também reprova a bigamia, que é um homem casado com duas mulheres. Ou a poligamia, como acontece muito na região do Oriente Médio, que um homem tem tantas mulheres quantas ele possa sustentar. Então Deus quer que a gente seja conforme o que Ele criou lá no começo. Ele criou um homem e uma mulher e Ele os casou. É lógico que lá no capítulo 2 não diz a palavra casamento, mas diz que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Não eram duas mulheres para um homem e não eram dois homens para uma mulher. Então, à medida em que eu olho para o texto bíblico e entendo que eu não devo passar daquele padrão que Deus constituiu, nem aprovar e nem ficar passando a mão na cabeça de quem é assim, eu estou então agindo de acordo com a vontade do meu Deus. Então, diante disso, queridos, nós negamos que os cristãos devam ser indiferentes às práticas de imoralidade sexual. Não devo rejeitar ou perseguir quem pratica tais coisas, mas não devo aprovar o seu comportamento, né? A aprovação me torna cúmplice, né? Como o Rubem acabou de explicar. Eu vou estar pecando, eu vou estar desagradando a Deus ao aprovar aquilo que Deus desaprova. Para ganhar essas pessoas para Cristo, eu não preciso ser igual a elas. Eu preciso de misericórdia, eu preciso do amor de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós temos mania de colocar níveis para o pecado, né? O pecado da homossexualidade, imoralidades sexuais de um modo geral, é tão pecado quanto a fofoca, quanto a calúnia, a maledicência, o roubo, a mentira, são pecados. Agora, como nós falamos no vídeo anterior, os pecados de imoralidade sexual, eles são contra o corpo. E o nosso corpo foi criado por Deus para ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos buscar uma vida de santidade. E os cristãos, eles devem conversar sobre esses temas, assim como nós estamos fazendo aqui. Ver o que Deus diz, o que a palavra fala. E a palavra fala muito sobre esse tema, irmãos. Do Velho Testamento até Apocalipse. Até quem vai herdar ou não o reino. Conforme, né, as decisões que forem tomadas aqui. O Rubem acabou de explicar sobre a questão da transgeneridade. Irmãos, Deus criou macho e fêmea. 2 gêneros. Hoje, se você for fazer uma pesquisa, existe mais de 40. Sabia, Rubem? Tá feio. Como assim? Nós não temos tempo para falar. Faça uma pesquisa para você ver. Então, a humanidade está distante de Deus. E a promiscuidade sexual é uma maneira que Satanás tem usado para destruir homem e mulher que foram criados para serem a imagem e semelhança do Senhor, para refletir a glória dele aqui nessa terra. Eu queria fazer um lembrete, ou até dar uma dica para você, papai e mamãe. Pergunta para o seu filho, para sua filha, o que ele pensa disso. Por que eu digo que você deve começar com pergunta? Porque quando ele te responder, você vai saber em qual nível que ele está para poder dar a ele um direcionamento bíblico. Então não chega impondo um conceito. Nós estamos discutindo isso com vocês, ou estamos
compartilhando essa declaração de Nashville com você e com vocês, de maneira geral, para que vocês tenham subsídios, vocês tenham condição de conversar isso com os seus filhos, conversar isso com as pessoas, dar um posicionamento bíblico. Mas com filhos a gente precisa saber em que nível que ele está, porque quando eu pergunto isso para uma criança de 6 anos, é diferente de perguntar isso para uma criança de 10 ou para um adolescente de 15 anos. Então, pergunte para o seu filho, sua filha, o que ele pensa da homossexualidade, da bissexualidade ou de qualquer outra coisa assim, e aí você vai ministrar o coração dele. Se você fizer diferente, você pode acabar dando a ele alguma informação que ele não precisa nesse momento, ou deixando de dar uma informação que ele está precisando, ou que ela está precisando para este momento. Essa ideia da conversa é muito boa. E uma segunda coisa que eu quero observar. Nós aqui estamos tratando, precisamos, na realidade, tratar de 2 grupos diferentes. Uma coisa é eu tratar com uma pessoa que não tenha Jesus Cristo como Salvador e está nesse caminho da depravação. Com ela eu vou tratar de tal maneira que eu possa falar do amor de Cristo para ela e ela ser salva por Cristo Jesus e deixar essa vida. Mas uma pessoa que está dentro do Evangelho e ela é ajudada, ela é auxiliada, ela é confrontada, ela é em misericórdia e amor, auxiliada para sair destas coisas, mas ela não quer sair, aí o meu tratamento tem que ser diferente com ela. Eu não devo estar com essa pessoa ao meu redor, porque ela sabe que está errada, ela foi aconselhada a deixar isso, ela foi ajudada nesse sentido e ela continua fazendo o que está errado. Então, essa pessoa eu não posso chamar de irmão, essa pessoa eu não posso trazer para a minha convivência. Agora, uma pessoa que não tenha Jesus, para que eu possa ganhá-la, mesmo que ela seja uma homossexual, uma bissexual ou qualquer outro nome que a gente consiga entender, essa eu posso até ter por perto no sentido de ser esta pessoa evangelizada por mim. Até aí sim. Então, queria só lembrar isso para a gente poder entender que no meio evangélico nós precisamos de santidade, mas para fora do evangelho nós precisamos de graça, misericórdia e evangelização. Exatamente. Fechando então, irmãos, essa parte do artigo 10, né, que nós negamos que os cristãos devam ser indiferentes a esse assunto, nós precisamos conversar. 1 Pedro 2,11 nos adverte: Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então, o cristão está neste mundo, mas não é deste mundo. Nós somos forasteiros aqui. Então, nós não podemos nos conformar e aceitar o modo que o mundo vive. Nós temos um manual de conduta, que é a palavra de Deus. E nós temos um Deus que é santo e não aprova qualquer tipo de imoralidade sexual. Então depois você marca esses textos que nós lemos hoje na sua Bíblia. Efésios 5:3, Colossenses 3:5, 1 Pedro 2:11. E vivamos em santidade de vida. Amém. Se você ler a primeira carta de João, você também vai lá encontrar: não ameis o mundo nem o que nele há. Então é mais uma advertência para o fato de que nós temos que ser distintos do mundo para ganhar o mundo para Cristo, para que o mundo sirva ao Senhor Jesus Cristo de acordo com a palavra. Que Deus fortaleça a sua vida neste sentido. E devemos amar o pecador e não o pecado. Então precisamos realmente... O maior problema que existe na humanidade, irmãos, é o pecado. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus nos salva, nos regenera, nós devemos viver em novidade de vida. Sempre lembrando que vai ter a luta da carne contra o espírito. Então, essas paixões, esses desejos, esses sentimentos têm que ser levados ao pé da cruz de Cristo. E a limpeza da mente, cuidado com o que os seus olhos estão vendo, cuidado com o que os seus ouvidos estão ouvindo, o que a sua boca está falando, rindo, comentando, isso vai pervertendo os seus pensamentos. Então precisamos buscar santidade, pensar naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é amável, né? Então, que o Senhor Deus abençoe você, a sua família, e vivamos em santidade de vida. Amém.